é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Oi galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô morrendo de saudade de vocês. A ideia desse vídeo de hoje é eu ensinar pra vocês uma nova técnica de memorização. Não sei se vocês lembram, mas naquele café que a gente teve, eu falei pra vocês que uma técnica que eu uso é utilizar o versículo que eu vou memorizar na minha oração. Meio que eu orar aquele versículo, isso é minha memorização. Mas hoje eu trouxe uma nova técnica para vocês que tem 4 passos. É bem fácil. E o primeiro passo é tu preparar o ambiente para te fazer aquela memorização do versículo ou até mesmo fazer o devocional com Deus. E tu encarar aquele momento com seriedade. Então, procura um lugar tranquilo, tira qualquer coisa que vai te distrair, tipo as redes sociais, celular e tudo mais, e faz uma oração para Deus, para Ele te ajudar a entender aquilo que tu vai ler, aquele versículo que tu vai memorizar. Então vamos ter agora nosso momento de oração a Deus. E o segundo passo da nossa técnica é tu olhar aquele versículo que tu vai memorizar e tu tentar entender o que aquele versículo está dizendo, e aí vale tu ler um capítulo todo, ou tu tentar identificar quem é que está dizendo o versículo, isso ajuda bastante a tu memorizar. Por exemplo, o versículo que a gente vai memorizar hoje, ele está em Salmos 119, verso 105. E eu já logo vou falar para vocês qual é o versículo. Ele está dentro de um salmo bem grande, depois tu olha na tua Bíblia quantos versículos tem esse Salmo 119, ele é bem grande. E esse salmo ele fala bastante sobre a palavra do Senhor. Ele fala sobre guardar a palavra do Senhor no coração, sobre querer conhecer a vontade do Senhor por meio da palavra dele, pedindo a Deus em alguns momentos para que Deus ajude a entender e tudo mais. E é um salmo que fala bastante sobre a palavra dele, sobre a própria Bíblia. E aí o salmo, o verso específico que a gente vai gravar hoje, talvez muitos de vocês conheçam já, que é o verso 105, que fala assim, Salmo 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ok? E aí, tu tendo entendido ali, né, o que aquele salmo diz, tu vai para o terceiro passo, que é tu ler novamente o versículo que tu vai memorizar e tu tentar entender o que aquele versículo está falando para ti, o que tu entende daquele versículo para a tua vida. Esse versículo, por exemplo, para mim, quando eu leio essa parte, né, que diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, ele fala comigo no sentido de que a Bíblia, ela realmente é um livro sagrado que vai trazer ensinamentos para eu seguir minha vida, para fazer boas escolhas na vida. E eu penso, por exemplo, numa rua escura em que está sem poste, sabe, sem lâmpadas, ela fica escura. E quando tu coloca vários postes ali, iluminando, tu consegue enxergar a rua e tu tomar o teu caminho de uma maneira correta, sem tropeçar, nem nada, tu pode enxergar a curva lá na frente e tudo mais. E assim é a palavra do Senhor para mim. Ela é bem isso que o versículo diz, ela é essa lâmpada que vai me ajudar a enxergar o caminho e a tomar as melhores decisões na vida.
E daí depois, o quarto passo nessa técnica é tu ler a referência em voz alta antes de tu ler o versículo, porque às vezes a gente grava o versículo, mas não grava a referência, né? E ler o versículo em voz alta e depois ler a referência. Olá, muito bom falar com vocês novamente e dando seguimento à nossa série de estudos que tem como título Plano de Jogo, uma estratégia para o crescimento espiritual. Hoje nós vamos abordar esse estudo sob o seguinte tema: sua vez, faça como um artilheiro em sua hora silenciosa. Então vamos lá. Primeiramente nós vamos fazer uma oração. Que Deus abençoe a todos. Então fechamos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigada pela vida, muito obrigada por esse momento em que podemos meditar em Tua Santa Palavra e que o Senhor abençoe a cada um dos nossos adolescentes, dos líderes também deste grupo, Senhor, nos dando a Tua graça e sabedoria e muita paz nesses momentos difíceis e conturbados que estamos vivendo. Em nome de Jesus, amém. Sequência ao nosso estudo, que hoje tem como tema Faça um artilheiro em sua hora silenciosa, vamos primeiro ver algumas definições. Primeira delas, o que é ser um artilheiro? Bom, eu não entendo muito de futebol, não assisto, para ser honesta com vocês, mas acho que vocês entendem muito mais que eu. Então, o que é ser um artilheiro? Bom, pode ser um soldado da artilharia, mas no futebol é o jogador que marca mais gols em um determinado campeonato, ou também ele é conhecido como goleador, né, marcador. Então, isso é uma definição que a gente tem logo que põe ali artilheiro no Google, né, vai aparecer essa definição da Wikipedia. Na última Copa do Mundo, que foi na Rússia, o artilheiro foi esse inglês, o Harry Kane, que ganhou a chuteira de ouro, tá? Então, ele foi o artilheiro. A segunda definição que a gente precisa saber é o que é a hora silenciosa. Vocês sabem o que significa hora silenciosa? Vocês fazem hora silenciosa? Então, a hora silenciosa é um tempo a sós com Deus. E o que faz nesse tempo a sós com Deus? O que nós fazemos? Nós oramos, nós lemos a palavra, mas além disso, nós também aplicamos essa verdade à nossa própria vida. Qual verdade? A palavra de Deus. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é minha ordem: seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. O bíblico que nós acabamos de ler, ele é muito, muito especial. Vocês perceberam tudo o que foi falado diretamente do Senhor com Josué? Então, a partir desse texto, nós podemos tirar para a nossa vida algumas coisas importantes. Uma delas é a questão de estarmos preparados e alinhados com a palavra de Deus. O primeiro ponto que nós notamos entre os versículos 1 e 5 é a responsabilidade que foi dada pelo Senhor a Josué. Moisés tinha morrido e agora Josué era o sucessor de Moisés. Olha que responsabilidade em conduzir o povo de Israel. Não sei se vocês lembram, né, que o povo tinha sido escravo no Egito, depois foi liberto, aí tem o Mar Vermelho, e aí vai indo toda essa história, lembram? Se vocês não lembram, convido para vocês lerem, né, um pouco da história do povo de Israel, que se encontra ali nos primeiros livros da Bíblia, até chegar no livro de Josué. Então, Josué passa a ser o sucessor de Moisés, e ele recebe essa responsabilidade muito grande de levar o povo de Israel até a terra prometida. O povo de Israel também não era um povo muito fácil, mesmo sendo um povo escolhido por Deus, o povo que confiava no Senhor em princípio, era um povo que muitas vezes reclamava bastante, o que não é muito diferente de nós. Então não era muito simples de conduzir esse povo, nem sempre se agrada a todo mundo, vocês sabem como é.
As nossas relações com as pessoas muitas vezes podem ser complicadas e nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus, nós precisamos ser fortes e corajosos em praticar sempre a palavra de Deus. Então, Josué precisava ter a certeza de que Deus estaria com ele. Nesses versículos, o que Deus diz a Josué é que ele precisava andar com coragem, ser corajoso e obedecer a palavra de Deus. Então, um segredo para a hora silenciosa é o que está escrito aqui, nós vamos falar bastante nesse estudo. Não basta conhecer a palavra, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. O texto bíblico base para o nosso estudo de hoje encontra-se no livro de Josué, no capítulo 1, e dos versículos 1 ao 9. O ponto que nós vamos abordar a partir deste texto bíblico é a respeito do planejamento e do alinhamento com a palavra do Senhor. No texto que nós lemos de Josué, no capítulo 1, entre os versículos 6 e a parte B do versículo 8, o que nós entendemos é que Josué ele foi instruído por Deus, né? Primeiramente, ele recebeu a responsabilidade e ele precisava falar da palavra de Deus e também não se afastar da palavra do Senhor. O plano era que Josué fosse consistente com a palavra de Deus, porque ele ia precisar dessa palavra na conquista da terra prometida, na condução do povo de Israel até a terra prometida e ao chegar nessa terra que era Canaã. Então, Josué ele precisava primeiro conhecer a palavra de Deus e obedecer a palavra do Senhor. Nós não podemos obedecer se nós não ouvirmos, se nós estivermos longe dessa palavra. Nós precisamos ter ela no nosso coração, na nossa mente, nós precisamos obedecer. Mas também não basta só conhecer, nós podemos conhecer a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, saber todos os versículos, enfim, conhecermos tudo profundamente da palavra do Senhor. Mas se nós não obedecermos, não vamos ter benefício nenhum. Então, de novo, a mesma mensagem que foi dada a Josué, que ele precisava obedecer a palavra do Senhor, fica para nós. Não basta conhecer a palavra de Deus, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Nós obtemos com a nossa hora silenciosa, tirar o máximo proveito da nossa hora silenciosa, tem alguma consequência? Então, o que nós encontramos na última parte do versículo 8 de Josué, o capítulo 1, que nós lemos, é uma promessa de Deus a Josué. E Deus diz a Josué que ele vai prosperar e ter sucesso em tudo que ele fizer quando ele obedecer a palavra do Senhor. Mas qual é esse sucesso? Será que esse sucesso é o sucesso que o mundo fala como sucesso, que em geral a sociedade nos apresenta como sucesso, ter dinheiro, ter um ótimo padrão de vida? Claro que isso tudo é muito bom, não estou dizendo que isso não é bom, né? E também não estou dizendo que Deus, ele não nos abençoa nisso, ele também nos abençoa em tudo isso, mas o sucesso, na verdade, que a palavra de Deus está falando ali, que Deus está levando Josué a ver, é o crescimento espiritual. A promessa de Deus a Josué é prosperar e ter sucesso quando obedecer a palavra de Deus, e esse sucesso é o crescimento espiritual. Então não basta nós conhecermos a palavra, precisamos obedecer a palavra, e a partir dessa obediência nós vamos crescer espiritualmente. Algumas sugestões, então, para tornar a nossa hora silenciosa mais produtiva, tirarmos o máximo de proveito que nós podemos tirar, são as seguintes. Estamos lendo a Bíblia, está ali com a sua Bíblia aberta, lendo um texto bíblico, um devocional, alguma coisa, não sei, e não entendi tudo que eu li. Aliás, tem muitas coisas que a gente não entende quando está lendo, principalmente na palavra de Deus. Então, o que fazer? Anotar essas dúvidas, perguntar no pequeno grupo que tem muitas vezes de discussão, perguntar para o pastor da igreja, para um líder. Quais os versículos que leu que são encorajadores na Bíblia, aqueles versículos que parecem que nos dão aquele novo ânimo, renovam a nossa fé, nos dão força. Marque esses versículos com uma setinha, né? Uma setinha para cima, apontando, esse aqui me ajudou.
né? Me trouxe mais coragem. Mas versículos que expressam coisas que eu não devo fazer, que eu devo evitar, marque com uma seta também, de repente, para baixo, para que eu evite, né? Agora tem aquelas passagens, aqueles versículos na Bíblia que marcam muito a nossa vida, marcam o nosso dia a dia, nós gostamos muito, parece que realmente, assim, a palavra de Deus falando ao nosso coração diretamente. Marca com uma estrelinha, guarda esses versículos, leia de novo, medite neles, pense o que Deus quer falar comigo através da sua palavra. E claro, sempre ore ao ler a palavra do Senhor, pedindo que o Espírito Santo te dê discernimento, te dê graça para entender a palavra do Senhor. O segundo ponto que nós podemos abordar com base no texto bíblico é sobre o planejamento. Uma vez recebida a instrução, recebida essa responsabilidade que Josué recebeu do próprio Senhor, ele precisava planejar como é que ele ia executar essa atividade, ou seja, essa responsabilidade que ele tinha recebido. Então, o planejamento, ele se baseava em estar alinhado com a palavra do Senhor. Isso é o que a gente pode ver no texto de Josué 1, né, capítulo 1, que nós lemos entre os versículos 6 e a parte B, até a parte B do versículo 8. Então, Josué, o que ele foi instruído? Ele foi instruído a não se afastar da palavra de Deus, a falar sobre a palavra de Deus e a não se afastar dela. O plano era que ele fosse consistente com a palavra do Senhor, porque ele ia precisar dessa palavra ao conduzir o povo até a terra de Canaã, que era a terra prometida, e também para conquistar essa terra. Mas como é que ele vai viver, não se afastar da palavra de Deus? Conhecendo a palavra de Deus. Mas também não basta conhecer, precisa obedecer a palavra de Deus, porque pelo contrário ele não ia ter benefício nenhum em só conhecer. Não basta a gente saber toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, saber tudo que está escrito ali, se nós não vivermos essa palavra, se nós não obedecermos a palavra do Senhor. Então ele deveria obedecer a palavra de Deus, e o mesmo acontece conosco. Então, novamente, a mensagem não basta conhecer a palavra, nós precisamos obedecer a. Então, algumas dicas, né, algumas sugestões, algumas questões para refletirmos a respeito de como que nós podemos praticar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, perguntando a nós mesmos. Isso não precisa responder para ninguém, você, né, orando muitas vezes, conversando com Deus através da oração, refletindo sobre a sua vida, sobre suas atitudes, se perguntar, existe algum pecado que eu preciso abandonar? Ou existe alguma promessa de Deus da qual eu deva me apropriar? Há algum exemplo que eu deva seguir? Há algo que eu devo obedecer e eu não estou obedecendo e eu preciso melhorar isso na minha vida? Algo pelo qual eu devo agradecer? Deus nos concede tantas coisas, a começar pela vida, a oportunidade de viver é um presente do Senhor, a oportunidade de conhecê-lo, de cultuar a Ele, de ter uma família, de ter alimento, de ver tantas coisas, viver tantas coisas e mesmo tantos aprendizados que Ele nos proporciona, muitas vezes coisas que nos fazem sofrer, mas também nos fazem crescer. Então, motivos pelos quais eu devo agradecer, eu não estou agradecendo a Deus, ter um coração grato diante do Senhor. Em resumo disso que nós meditamos hoje, do que nós lemos e aprendemos da palavra do Senhor, nós podemos dizer que precisamos orar, né? A forma pela qual nós nos comunicamos com o nosso Deus, é preciso meditar na palavra dele, observar a palavra dele e, além de tudo isso, é preciso cumprir com a palavra do Senhor, obedecê-la. E nisso tudo, Deus, ele está sempre conosco, ele está sempre com você para ajudar nas suas fraquezas, nos seus questionamentos e a cada dia mostrar que ele é o amor maior e que Jesus é o único caminho para a vida eterna. Lembram que nós estudamos no nosso primeiro estudo dos últimos segundos? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele nos fortalece, ele te fortalece dia após dia, na medida que você o busca. Então, seja forte, seja corajoso, não desanime na missão de buscar e de conhecer a palavra do Senhor e de praticar a palavra do Senhor. Deus abençoe ricamente a sua vida e agora vão ficar algumas questões para serem discutidas ou através do grupo do WhatsApp
ou com seu líder, com seu pastor, ou entre vocês do grupo de adolescentes, vocês podem pensar nessas questões e conversar conosco. Deus abençoe a todos.